Como é que você estrutura a sua prática clínica? Como é que você estrutura o seu trabalho na psicologia, independente da área e do campo que você atua, seja ele organizacional, social? Será que a sua prática ela é integrativa? Será que você é um psicólogo integrativo e ainda não sabe? Como é que a base da psicoterapia integrativa se estrutura para que a gente possa dizer, tratar, né, dos fenômenos que a gente lida? Como é que isso se estabelece na clínica? O debate hoje sobre a psicoterapia e a psicologia integrativa, independente do campo que você atue, ele é extremamente central. Psicoterapia integrativa é um dos campos, vamos dizer assim, uma das matrizes da psicologia, que ela tem a maior gama de processos que são, vamos dizer assim, centrais, né, no contexto científico atual. Então a gente vai ter na matriz integrativa um campo extremamente versátil, científico, cercado de processos que são importantes para que a gente possa lidar com as complexidades, né, da subjetividade humana. A primeira coisa importante que a gente pensa quando a gente vai estar falando sobre a integração é que a psicoterapia integrativa ela consegue ter uma abrangência muito grande. E daí a importância da gente atuar, né, na psicoterapia integrativa e na psicologia integrativa de uma forma tão, vamos dizer assim, atrelada às suas raízes, às suas bases epistêmicas, filosóficas, conceituais. Então vamos saber se você é integrativo e como é que essa prática integrativa ela pode ser organizada, estruturada no seu contexto. Uma das coisas mais importantes da psicoterapia integrativa é exatamente como é que a gente lida com essa integração, como é a nossa prática integrativa. Existe uma diferença muito grande, a- vamos dizer assim, a filosofia, o embasamento, a ciência por trás da integração, ela já é muito desenvolvida, muito consistente. E existe um conjunto de características para uma prática realmente integrativa. Primeira característica importante, a gente pode dizer que a gente tem alguns tipos de psicólogos integrativos. O conceito de integração na psicologia, ele é extremamente diferente do sincretismo. Sincretismo significa dizer que quando você tem um psicólogo que ele é sincretista, a gente diz que esse psicólogo, que esse psicoterapeuta, ele junta, né? Ele junta áreas da psicologia, mas de maneira acrítica, tá? De uma forma assim, sem profundidade, sem realmente um estudo que paute academicamente, cientificamente, como é que essa junção ela está sendo executada. Normalmente isso vem de um treinamento inadequado, da falta de maturidade profissional do psicoterapeuta, independente do tempo de prática que essa pessoa tenha. Por quê? Porque ele faz uma mistura indiscriminada, formando uma miscelânea de teorias, tá? Com criações clínicas totalmente idiosincráticas e totalmente disfuncionais entre si. Esse tipo de processo, esse tipo de atitude é a antítese da psicoterapia eficaz e eficiente, porque é uma junção de técnicas e de teorias de maneira totalmente acientífica, tá? Uma junção em cima de linhas que não se juntam, em cima de uma falta de conhecimento científico, uma falta de conhecimento teórico e um baixo entendimento sobre o que é realmente integração. O segundo nível é o ecletismo. Um ecletista, começa a se aproximar da integração, mas ele não é integrativo. O psicólogo ecletista, que no ecletismo você tem uma junção de técnicas ou de teorias, né, normalmente juntando duas ou três abordagens, né, atuando de maneira isolada, mas sem uma base filosófica, sem uma base epistêmica sistemática, tá, de integração ou um trabalho estruturado. Muitas vezes são clínicos que
aprenderam bem uma abordagem, né, que são presos nesse modelo de formação e experiencia, né, acrescenta outros métodos que estão na moda, que estão em evidência, que tem a capacidade de atrair clientes para o seu consultório. Mas normalmente é uma junção sem o entendimento real de como a integração, de como o processo integrativo ele pode se dar. O ecletismo, que por muitas vezes foi muito defendido na década de 80, na década de 70, era uma prática muito em voga, né? Você fazer várias abordagens, você fazer vários treinamentos, mas a consolidação, desenvolvimento de um psicoterapeuta, de um psicólogo, de um profissional, mesmo que seja num campo fora da psicologia integrativo, ele se consolida de uma outra maneira. E de que maneira é essa, tá? O psicólogo integrativo, isso é muito importante para a gente. O psicólogo integrativo, o psicoterapeuta integrativo, o profissional integrativo, ele tem uma sistematização prática, filosófica e epistêmica, integrada com um conjunto de técnicas de maneira científica, a partir de processos, de material, de revisão sobre a própria psicologia integrativa, sobre o que é que se fundamenta a sua prática, produzindo uma teoria e uma prática unificada de psicoterapia e de psicologia, né? É produto de estudo, de desenvolvimento profissional. O profissional integrativo ele tem um pilar, de um lado uma prática, de outro lado o conjunto de material, de conhecimento teórico, uma formação adequada, e ele vai atuar com teorias que elas formam uma base unificada. O psicoterapeuta integrativo, por assim dizer, ele é extremamente desenvolvido a partir de um trabalho de formação, de prática profissional, de revisão, de estudo. E por assim dizer, o psicoterapeuta e o psicólogo e o profissional integrativo, ele é normalmente um profissional maduro, muito bem informado sobre a sua área de atuação e sobre o que ele deve tratar. Sobretudo porque o profissional integrativo ele vem de um campo científico, tá? A integração na psicoterapia ele é produto de muitas revisões sistemáticas, de ensaios clínicos, de estudos com casos de controle para saber o que é que dá certo, o que é que funciona, quais são as práticas aceitas. É produto de uma filosofia do embasamento ético, mas sobretudo ele entende esses estudos de integração e esse conjunto de processos que trazem para a gente, né, um conjunto de evidências científicas, tá? Entenda que quanto mais essa daqui que está na tela é a pirâmide de níveis de evidência científica. Quanto mais nós subimos, quanto mais nós estamos acima, mais aqui no topo, né, no número um, nós temos as revisões sistemáticas, no número 2 os ensaios clínicos, no número 3 os estudos de coorte, no número 4 os estudos de caso controlado, no número 5 os estudos transversais, número 6 os relatos de caso, o número 7 são as opiniões de experts e estudos, né? No caso da biologia, de estudos em animais. Quanto mais a gente sobe, né? O número um é o topo dessa pirâmide. São os tipos de estudos que têm a condição de ter mais fortemente um nível de evidência. Tá? No nível 7 são aqueles estudos que têm um nível de evidência mais fraca, que não se constitui realmente numa prova consistente sobre aquele tipo de prática, sobre aquele tipo de processo. Então, o psicólogo integrativo, o psicoterapeuta integrativo, ele está fortemente atrelado a um conjunto de estudos científicos sobre o que funciona, o que dá certo na psicoterapia. Isso faz com que toda a base de trabalho dele tenha uma consistência, tenha uma validade e uma aprovação técnica, uma aprovação ética, uma aprovação, vamos dizer assim, validada pelos seus clientes, porque o processo que ele lida funciona, o processo que ele lida é eficaz. A outra característica importante do processo integrativo é que nós temos na integração uma abertura, né, de mentalidade. A mentalidade do psicoterapeuta integrativo é diferente aquele psicoterapeuta, aquele
clínico, aquele psicólogo que está preso na sua abordagem, tratando, né, os fundamentos e as bases, né, teóricas e metodológicas dos seus fundadores do seu trabalho como se fossem verdades de evangelho, né? Então, aquela perspectiva fechada dos anos, vamos dizer assim, 1930, 1940, 1950, ela é totalmente anacrônica, ela é uma antítese, ela é contrária a uma psicoterapia bem feita. O psicoterapeuta bem feito, ele tem a mente aberta, ele conhece de sistemas teóricos e filosóficos distintos e ele consegue fazer o trabalho adequado para cada situação específica, tá? E muitas vezes necessita que esse trabalho seja desenvolvido em núcleos de especialidade. Esse tipo de processo, esse tipo de desenvolvimento forma um profissional extremamente maduro, tá? Ou seja, a gente trabalha usando as bases e os pressupostos de várias matrizes teóricas, mas integrado em estudos de um desenvolvimento de um trabalho na psicologia eficaz e funcional. A evolução dentro da integração, ela inicialmente ela vem de um momento onde a gente tem uma enorme, vamos dizer assim, uma proliferação no número de psicoterapias, um crescimento no número de psicoterapias, né? Ele vamos dizer assim, a evolução, ela é produto de um momento histórico onde muitas psicoterapias surgiram, né? E que muitas dessas terapias, sobretudo as teorias, vamos dizer, mais antigas, elas mostraram ineficazes para determinados tipos de casos, né? Também a evolução da integração ocorre por conta de um conjunto de forças econômicas, sobretudo por financiamento das sociedades, vamos dizer assim, de tratamento, pela necessidade, né, dos sistemas de conselho, de ter trabalhos e processos mais validados. A ascendência de tratamento de curto prazo, que passaram a exigir, né, a partir dos planos de saúde, um tratamento mais rápido, mais eficaz. A oportunidade que nós temos hoje de observar vários tratamentos, né, particularmente para distúrbios mais difíceis. O reconhecimento e o trabalho executado nas comunidades terapêuticas que contribui fortemente para o resultado. A identificação, né, dos efeitos terapêuticos específicos de tratamento baseado em evidência e o desenvolvimento de uma rede pessoal, profissional, de uma rede organizada, né, de artigos, livros, profissionais trabalhando com a integração. A rede profissional hoje é extremamente integrada, é uma rede de profissional extremamente bem organizada, bem orquestrada, e que o trabalho de integração ele é pautado a partir desse conjunto de perspectivas, ok? Então essas são as referências da nossa aula de hoje, do nosso momento, do nosso encontro de hoje. Espero que você goste da psicoterapia integrativa e venha ser integrativo junto com a gente. Se você tem interesse em saber mais sobre a psicoterapia integrativa, aqui na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever nos nossos eventos totalmente gratuitos que ocorrem sistematicamente. São 4 dias de formação gratuitas online. Você pode fazer aí do Brasil, do Canadá, da Nova Zelândia, onde você estiver, e ter uma formação de 4 dias para que você entenda as bases dos pressupostos da psicoterapia integrativa. Se isso te interessa, dê uma olhada nas datas dos nossos próximos eventos, da nossa próxima formação, aqui no link abaixo, ok? Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Te encontro lá nos nossos eventos.